Bem, gente, então a partir de agora, tenham todos uma boa tarde, tenham todos aí, vamos usufruir o máximo possível do nosso colega amigo, que eu agradeço demais ao professor Isaac por esse momento. Isaac, seja bem-vindo e o momento é seu, pode ficar à vontade. Boa tarde, professora, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite de estar nessa tarde com vocês. Deixe-me ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Eu vou fechar aqui a minha e você Tá pode bom, compartilhar. muito obrigado. Bom, eu sou Isaac Bueno, tenho 28 anos, eu sou de Fortaleza, trabalho atualmente como especialista de comunicação corporativa na Nutrilite, que é uma multinacional do grupo Emoi no Brasil, que fica em Ubajara. Então, há 2 anos eu moro em Tianguá, que é a cidade aí na Serra, e fico feliz pelo convite. Eu já estive na escola para uma palestra com os alunos do curso de administração, e é sempre uma grata felicidade. Já há 5 anos eu vou a escolas técnicas, Tamboril, Sobral, aqui em Fortaleza. Já estive na de Viçosa, na de Ubajara e na de Tianguá, então é uma grata felicidade. Eu comecei minha carreira na área de RH há 10 anos, no Grupo Apvida, que é a maior rede de plano de saúde e assistência médica do Norte e Nordeste. Depois fui ser supervisor de carreiras na Faculdade Ateneu, que é a segunda maior aqui de Fortaleza. Depois fui consultor na Sempre Consultoria, fui analista BP, eu era responsável pelas áreas de atendimento e central de relacionamento com o cliente da Forte Brasil, que é a maior administradora de cartão de crédito do Norte e Nordeste, e aí recebi o convite para ir para a Nutrilite, onde estou atualmente. Né? Estou em Fortaleza desde março, devido à atual situação. Estamos trabalhando aí em regime de escala para os colaboradores da indústria e uma parte da fazenda, e home office e banco de horas. Né? Foi a forma que a empresa decidiu para que o processo, né, de produzir a vitamina C ele continuasse, né, que é o nosso processo hoje. Nós somos a maior empresa que pesquisa, planta, colhe e processa acerola orgânica no mundo. Então, a gente tem uma capacidade anual de 60 toneladas de processamento, e a gente transforma essa acerola orgânica em um pó ou em um suco concentrado de vitamina C. A gente manda para os Estados Unidos e lá eles produzem os produtos que são vendidos no mundo. Né? Somos a maior empresa de vendas diretas no mundo atualmente. Né? Então, falar de comunicação para mim é muito prazeroso, porque é algo que eu amo fazer, né? É algo que eu gosto e me dedico já há alguns anos para falar sobre cultura, comunicação, engajamento de colaboradores, e mais fácil ainda falar sobre a Nutrilite, que é uma organização que investe fortemente na saúde, no conforto, na qualidade de vida, em um ambiente de trabalho prazeroso para os seus colaboradores, para os familiares dos colaboradores e para a comunidade, né? Quando eu ando na cidade com a camisa da Nutrilite, eu sempre encontro alguém que tem alguma história, seja de um amigo ou seja de um parente. E é engraçado porque a gente passa a ser até melhor tratado por conta disso, né? Eu acho muito inusitado, é como se a gente fosse alguma estrela, digamos assim, algum ator, cantor, e isso me deixa muito, assim, desconfortável. Às vezes até, não, olha, tem uma filha, eu espero, não, pode deixar, mas, ao mesmo tempo, me traz satisfação, porque o nosso trabalho, ele impacta a vida das pessoas da região, seja com os projetos sociais, seja com os benefícios, seja com o atendimento médico que a gente recebe a comunidade no nosso ambulatório dentro da empresa, então é muito bom. E aí, falando de comunicação, eu queria começar com essa atividade, eu gosto muito dela, eu vou falar um pouquinho, isso entra na esfera de neurolinguística, né? A neurociência estuda sobre isso, vocês vão ter aí um doutor falando sobre, em psicologia, ele entende melhor sobre o assunto, mas
Essa imagem circulou aí na internet no ano passado. Para alguns, o tênis ele é cinza, com cadarço e com os detalhes verde claro, e para outros, ele é branco com detalhes rosa. O que a gente vê cinza, ele é rosa, e o que a gente vê verde, ele é branco, né? Não é uma pegadinha, de alguma forma o nosso cérebro enxerga essa imagem e ele te dá essa resposta, né? Tem um estímulo químico, né? A neurociência explica sobre isso. Por que que eu trouxe essa imagem para a gente falar sobre comunicação? Cada um de nós temos um universo, e aí eu vou abrir aqui o parêntese para explicar sobre o universo. O universo tem correlação com os valores que você aprendeu da sua família, o contexto econômico, social, político, religião, futebol, e todos esses elementos, eles vão para o teu subconsciente, você não percebe, não é algo que você escolhe, mas eles te faz se comportar em determinadas situações. E o teu universo também te faz dar significados, te faz dar traduções para algum assunto. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é sucesso, o que é ter sucesso, cada um de vocês vai ter um significado, vai ter uma tradução diferente. Então, se eu pedir para vocês agora escreverem aí, escrevam para mim, para eu ler no chat, o que é ter sucesso, eu vou ter 30 significados diferentes. Enquanto eu vou falando, eu quero que vocês escrevam aí para mim o que é ter sucesso para você. Tá? O que significa ter sucesso? E a gente vai começar esse diálogo de hoje. Professor, eu tenho um sério problema de horário, então, por gentileza, vai me dizendo aí como é que está o tempo. Eu também falo muito rápido, às vezes. Se eu estiver falando rápido também, ou se eu falar algum termo, algum significado que eu não... Geralmente, quando é algo desse tipo, logo em seguida eu dou uma tradução ou uma aplicação prática no dia a dia para facilitar a compreensão do termo que é técnico ou em inglês, por ser algo normal da área, tá bom? Então, cada um de vocês vai dar um sentido, vai dar um significado para tudo que vocês escutam. Então, talvez, quando um professor fala sobre, vocês precisam estudar para ter sucesso, fica meio delicado às vezes, ou a gente sente que vocês não entenderam ou não veem valor, porque cada um vai dar significado a isso. Existe um poeta, né, um empreendedor, o Felipe Rima, ele é daqui de Fortaleza, ele mora em uma comunidade aqui, né, vulnerável aqui de Fortaleza, e na adolescência dele, dos 16 anos, de 12, quando ele começou a ter consciência sobre a realidade que ele estava inserido, até os 16, 18 anos, o significado de ter sucesso para ele era herdar a herança do pai, que na época era o maior narcotraficante da região. Então, esse era o significado de sucesso para ele. Quando alguém perguntasse para ele assim, o que é que você quer ser quando crescer e ter sucesso? Eu quero assumir os negócios do meu pai. Por quê? Porque o contexto do universo que ele estava inserido era esse. Então, cada um de nós, né, fazendo essa correlação aí para que vocês entendam, cada um de nós vamos ter um universo que somos inseridos, e isso nos faz dar traduções, nos faz dar sentido, nos faz dar significado a tudo que nos é questionado, perguntado, apresentado. Devido a isso, eu quero trazer aqui um alinhamento sobre o que nós vamos falar de comunicação. Por quê? Porque se eu também perguntasse para vocês o que é comunicação, cada um iria dar um sentido. Então, eu trago o significado do Aurélio, que a comunicação é o ato de transmitir uma mensagem e receber uma mensagem como resposta, que nós chamamos de feedback. Feedback é quando alguém chega para a gente e nos dá uma resposta sobre algo. Você faz um trabalho, apresenta, tira uma nota boa e a sua professora vai te dar um feedback que você fez um bom trabalho, fez uma boa pesquisa, fez uma boa apresentação. E é uma informação transmitida, né, o conteúdo. Então, nós vamos falar de comunicação e trazendo isso para o contexto corporativo, a gente tem aí um grande desafio, né? A Nutrilite hoje tem 300 colaboradores diretos, mas aí uma grande quantidade de colaboradores indiretos ao longo do ano, e o nosso maior desafio é a comunicação.
porque cada indivíduo, de acordo com o seu universo, cada pessoa, cada colaborador, cada pessoa que trabalha para colaborar com o nosso negócio, ele vai dar um sentido para aquilo, né? Então, é muito desafiador, principalmente porque eu vou ter aí, dentro de uma planta de 1.100 hectares, complexos, de instalações, de processos, e com níveis de maturidade diferentes. Então, eu tenho pessoas que são semi-analfabetas, pessoas na melhor idade, acima de 65 anos, eu tenho pessoas que são formados, graduados, especialistas, doutores, eu tenho técnicos, eu tenho pessoas que são da área de manutenção, do laboratório, da indústria, das áreas de suporte ao negócio, que são áreas administrativas que trabalham para suportar a operação. Então, eu tenho um time de compras, o financeiro, recursos humanos, que é a área que eu estou inserido, o setor médico, e por aí vai. Então, é muito desafiador, eu tenho um processo de comunicação que eu tenho que saber chegar a essas pessoas, por conta das traduções que elas dão, e principalmente porque eu tenho níveis diferentes, né? Isso é muito delicado, porque eu tenho que ter um processo de comunicação que atinja a todos esses níveis, né? E a comunicação, ele é um processo que envolve a troca. Eu tenho mais de um interlocutor, né? Quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem. E eu tenho aqui, no meu caso, eu tenho 300 pessoas que recebem essa comunicação, né? Então, é muito louco quando a gente para, por exemplo, né, nessa atual situação, quando globalmente começou, né, o Covid-19, a gente tem unidade China, Malásia, né, na Ásia, América do Norte. Então, quando tudo isso começou em novembro, em janeiro, globalmente a empresa já estava conversando, montando seus comitês multidisciplinares, que são pessoas de áreas diferentes que compõem um grupo de trabalho, é um squad, que chama-se squad, é um grupo de trabalho que fica num determinado período trabalhando em prol de um determinado assunto, de um determinado processo. Então, esse squad, ele foi criado pelos nossos líderes em janeiro para pensar sobre em como nós iríamos tratar sobre a chegada do Covid na região. E eu lembro que o primeiro caso em Fortaleza foi confirmado dia 15 de março, segunda-feira, e uma semana antes a gente já tinha tomado a decisão de fazer esse processo de um grupo core, que é o CORE, que é o grupo específico para a atividade fim da empresa, iria vir para trabalhar para a produção do pó, né, da vitamina C. Um grupo iria sair de férias e um outro home office. Uma semana antes, a gente já tinha tomado essa decisão, mas 2 meses antes, a nossa primeira decisão foi: precisamos comunicar aos nossos colaboradores sobre o que está acontecendo, sobre o que como se prevenir, e formas de manter-se são, né, livres, né, afastados dessa atual situação. Então, a gente comunicou de diversas formas, a gente fez peças mandadas por e-mail, pelos grupos de WhatsApp, impressas nos nossos murais de comunicação, a gente fez blitz indo até o posto de trabalho, então eu, a enfermeira e a médica do trabalho fomos nos lugares para ensinar como lavar bem as mãos, até porque esse já é um processo que a gente faz diariamente, né, lá na empresa, mas a gente preferiu intensificar esse processo, porque a nossa ideia era de educar o nosso colaborador para que ele pudesse ter aí a melhor informação, e principalmente um dos nossos objetivos do processo de comunicação era que ele levasse essa informação impactando a sua família e o lugar onde ele reside, porque o processo ele tem que ter esse pensamento que um indivíduo, uma pessoa que ela recebe aquela informação, ela tem outras pessoas à sua volta, né? E pegando aí dados do IBGE, a gente tem uma média de pessoas que moram na Serra que tem de 5 a 15 familiares na sua residência. Geralmente ou é filhos, ou é tios, avós. Então, se a gente tomar a decisão de
home office, férias, essas pessoas vão para casa. Se nós não educarmos elas, se nós não informarmos elas a como se prevenir, a como fazer uma boa higiene, né, tanto das mãos, quanto evitar levar a bocas e olhos, ou caso necessitem sair de casa, retornando, o que fazer com as roupas, ou ter um lugar somente para deixar os sapatos e chinelos, assim não levando a contaminação para dentro de casa. Então a gente foi criando um processo para comunicar, educar e sensibilizar, porque a gente percebe, na verdade, que a população do interior ainda mistifica alguns determinados assuntos, como a questão de que não vai chegar aqui, estamos muito distantes, mas isso não é verdade. Então, a gente precisava sensibilizá-los para o tema, como a gente sempre faz lá na Nutrilite, trazer esse processo de informação e também de orientação. Então, a gente fez blitz na troca de turno, eu tenho um time, eu tenho um grupo de pessoas que trabalha de 8 às 16h50, outro que trabalha de 7 às 16h50, de 7 às 19, e um grupo que sai às 19, mas um outro entra de 19 e sai às 7. Então, vamos aproveitar essas trocas de turno. A gente fez blitz, informando sobre, trazendo o que era, o que causava, se a possibilidade da pessoa poder agravar o seu quadro clínico e falecer, se curado, as consequências que essa pessoa pode ter por ter contraído, se curado, e que ficaria com essas sequelas, como o cansaço, não poder fazer atividade física, dificuldade de locomoção, dificuldade de visão, de audição, que eram que pessoas, né, que contraía a doença, fazia-se o tratamento e ficasse curado, poderia-se ter, né, contrair a doença. Então, percebam que o processo de comunicação ele tem vários elementos, né, e que a comunicação ela vai muito mais além de eu ligar para alguém, conversar com alguém, falar com alguém, né? Às vezes a gente nem percebe, mas a quantidade de ruído que a gente tem no processo de comunicação, e ruído, quando eu falo, não é chiado, quando eu estou descendo a serra e que começa a falhar, é ruído que eu comunico uma mensagem para alguém por escrita, por áudio, e a pessoa ela entende de uma outra forma. Isso é ruído de comunicação. Porque talvez eu não usei o melhor canal para me comunicar com ela, ou não transmitir a melhor informação para aquela pessoa. E às vezes a gente briga com o crush sem nem saber o porquê, ele ficou chateado, e quando você vai ver é porque você mandou a mensagem, ele recebeu a mensagem, processou a mensagem de acordo com o significado que ele dá, e aí você gera esse conflito. Então, quando a gente conversa, estuda sobre comunicação, é um processo muito delicado, porque conflitos são gerados sem nem ao mesmo haver aí essa intenção com a família, com o crush, às vezes com um colega de sala, ou da rua, ou com um professor. Então, percebam que eu trouxe esse primeiro exemplo, né, de como nós tratamos o Covid na empresa, mas algo mais simples, né, às vezes um áudio mandado, uma mensagem que você escreve, ou um post no Instagram, ou no Facebook, gera, né, vários conflitos por conta do ruído que é causado no meio desse processo, né. Alguns elementos, a gente precisa produzir uma comunicação, e aí a gente precisa escolher quem vai transmitir aquela mensagem, qual o melhor canal, como aquela pessoa vai receber, e se eu pensei nesses elementos para aquele público específico, né, se eu tenho esses níveis ou se eu não tenho esses níveis. Então, é muito importante, porque trazendo para um contexto de empresa, de organização, que vocês, enquanto futuros profissionais da área, administradores, gestores ou até empreendedores, quando abrirem seu próprio negócio, vão passar por isso. Se eu tenho um público que tem mais desafio para ler uma mensagem escrita ou para ouvir um áudio porque não tem acesso à internet na sua residência, então eu tenho que ter outros canais, eu tenho que ter um transmissor que converse, que fale a linguagem daquele meu público.
porque os gaps, as ausências, as lacunas, elas existem em qualquer processo por conta que a gente não tem essa percepção e sensibilidade de verificar se o outro recebeu da melhor forma a mensagem, né? A minha gestora, Elizabeth Parente, que é a nossa gestora de RH e de setores administrativos lá, ela faz um exercício com a gente muito, muito bacana, que eu já fazia antes, né, e sempre quando a gente está em uma reunião, e aí ela passa demandas, ela passa as atividades para a gente, no final ela questiona, me fala o que foi que você entendeu e do que eu preciso para te apoiar. Então, ela sempre transmite a mensagem para a gente e ela solicita um cheque, né? Ela solicita que a gente transmita para ela aquilo que a gente entendeu e aí eu não tenho ruído. Porque, às vezes, acontece muito de eu te peço uma coisa ou alguém te pede uma coisa, aí você faz e entrega, a pessoa olha para ti e diz assim, não, mas não foi isso que eu te pedi. E aí você responde, não, mas foi isso que eu entendi. Então, esse é um exemplo muito claro que há muito ruído, né, nas comunicações. Então, aí a gente precisa ter essa consciência da importância do processo em si, de comunicar de várias formas, em diversos canais, e dependendo da comunicação, se ela tiver impacto na cultura da empresa, nos valores da empresa, e que isso vai gerar um engajamento de várias formas, em vários canais e consecutivamente, para que aquela mensagem ela seja apreendida pelo meu público, né, pela minha plateia, pelos meus colaboradores, né, pelos meus receptores. No meu caso, como é uma empresa, os colaboradores, né, da empresa são aqueles que destinam a mensagem. Então, aqui eu tenho um mapa bem simples. Eu vou ter quem emite a mensagem, você, sua professora, sua mãe. Eu vou ter uma mensagem, aquela informação que eu quero transmitir, e aí eu vou ter quem vai receber, né? Menino, vai ali na bodega comprar tal coisa para mim. Tá bom, mãe, já vou. Então, ela te passou uma mensagem e vai ter um contexto para isso. E aí vai ter um canal, seja ela gritando lá da cozinha para você ir, te mandando uma mensagem de escrita ou de áudio no WhatsApp. Então, ela vai usar o melhor canal para que você possa fazer, né, a compra para ela. Aí você chega lá, minha mãe mandou comprar tal coisa, e você volta. E ela te diz, não, menino, não era esse macarrão aqui, não, era macarrão parafuso. E aí você tem um ruído nessa tua comunicação, porque a sua mãe não te transmitiu a melhor mensagem ou não usou o melhor canal para você. Então, às vezes a gente não se dedica, não tem percepção e acha que o que estão falando para a gente ou estão transmitindo é só besteira, né? Aquela famoso ditado entra por aqui e sai por aqui. O processo de receber a mensagem, ele é tão importante quanto o cuidado que a gente tem que ter de escolher a melhor mensagem para o nosso público e o melhor canal. Porque se você também não tem essa percepção de dedicar o seu tempo para ouvir a mensagem que está sendo transmitida, todas as outras etapas que tiveram cuidado para que fosse chegar até você com qualidade, acabam não chegando. Eu tenho a oportunidade de viajar muito o Brasil e conhecer grandes empresas, que são exemplos hoje, né? Esse aqui é o exemplo do Google, que é, né, uma das maiores empresas e mais valiosas hoje do mundo. O Google, eles têm um processo de comunicação muito bacana, eles comunicam-se com seus colaboradores pelos espaços. Aqui em São Paulo, eles têm uma torre muito, muito bacana, são duas torres interligadas, esse espaço aqui à esquerda, que fica de convivência, né, para todos os empregados tomar café, lanchar, almoçar, lanchar e jantar e fazer ceia, né, o empregado pode morar, inclusive, nesse prédio, eles têm área de lazer, de videogame, academia, tem lugar para você tomar banho, deixar suas coisas e trabalhar, porque lá é um lugar de trabalho. Então, eles criam um ambiente para que você possa se comunicar com outros colaboradores.
Por exemplo, toda semana, eles marcam com você algum break, alguma pausa, seja café da manhã, no lanche, no almoço, para que você se conecte a uma pessoa que você não conhece. Quando você entra no Google, eles te aplicam um questionário para conhecer você, saber o que você faz, o que você lê, o que você estuda, o que você gosta, os projetos que você está fazendo, e aí ele vai te conectar com pessoas que são o teu oposto, que gosta totalmente de coisas diferentes, que faz coisas diferentes, que pesquisa coisas diferentes, porque eles acreditam que essa convergência, né, essa união, essa atração, vai fazer com que as pessoas se ajudem ao se comunicar. Porque talvez eu falando o que eu faço, o que eu estou pesquisando para ti, pode te ajudar no que tu está fazendo e vice-versa, e pode gerar grandes projetos. E esse foi um dos exemplos mais incríveis que quando eu visitei, eu fui tomar café da manhã lá com uma amiga minha, ela foi minha trainee, e está trabalhando hoje lá, então ela me recebeu, foi muito bacana, né, conhecer e saber um pouco da cultura, e um dos aspectos que eu mais achei legal, porque não tem custo, você já tem um capital intelectual, você já tem pessoas com inteligência muito alta dentro desse ambiente, assim como aí na escola de vocês, às vezes a gente julga o outro pela imagem, a gente segrega, a gente afasta as pessoas por algo que por ser diferente do nosso universo, a gente acaba tendo esse comportamento, né, de fazer bullying, ele é mais inteligente, ele é menos inteligente, né, então o Google faz totalmente o inverso, ele conecta pessoas que são totalmente diferentes para justamente gerar ideias e trazer soluções para eles, né, então assim, é muito bacana quando a gente conhece um ambiente, uma atmosfera como essa. Vejam que eles têm vários, eu acho que são duas torres, ela é interligada, onde fica o restaurante, e em cada torre tem 4 andares do Google, então podemos pegar 8 andares, e em cada andar existe 4 áreas de convivência como essa. A gente multiplica aí 8 vezes 4, são 32 espaços como esses que vocês estão vendo, para que as pessoas possam, em formas descontraídas, divertidas, jogando, assistindo, comendo, possam se conectar, possam conversar, possam trocar informações. E isso faz com que, né, esse ambiente ele seja muito mais rico devido ao compartilhamento de informação. E outra coisa muito bacana é porque você, trabalhando lá, você pode entrar em qualquer reunião que esteja acontecendo, desde um par seu, alguém que tem o mesmo nível hierárquico que o seu, a alguém que seja de cargo de gestão ou de estratégia. Então, ela me falou, Isaac, se eu quiser assistir a reunião do presidente do Google, eu entro na agenda dele, olho o tema, eu me marco lá e eu entro na sala e fico assistindo. Então, lá, além de eu gerar essa conexão entre as pessoas, eu também tenho essa questão de eu aprender com outras pessoas, né? Além de mentoria, alguém que tenha uma maturidade, e maturidade está relacionado a experiências, a testar, acertar e errar, e não a idade, tá? Então, um mentor é alguém que tem maturidade, tem experiência, vai ter know-how para te ensinar algo, além de eles terem um processo de mentoria, que quando você chega lá, alguém vai te mentorar, vai te ensinar sobre aquele conteúdo, e tem também esse de você poder entrar em qualquer reunião e aprender, né, com outras pessoas, né, você escolhe o seu tema e tal. Aqui foi a visita no Nubank, que há 5 anos atrás tinham 300 colaboradores, hoje tem 5.000 empregados, são 2 torres, muito, muito bacana também, igual a esses outros prédios, tem espaços de convivência, essa piscina que eu me joguei é na entrada do prédio, aquela parede branca é a recepção, então quando a gente vai conhecer o Nubank, né, essa é a Priscila, foi a executiva de RH que me recebeu, eles convidam a gente para mergulhar na cultura do Nubank, né, esse prédio, ele é um formato de U, igual ao logo deles, então o meio é vazado, e tem, né, um prédio com vários andares, e são corredores,
Então, quando eu me deparei na borda da piscina e me joguei, várias pessoas aplaudiram e tal. Então, eles têm uma cultura muito descontraída, da mesma forma, né? Lá tem gente do mundo inteiro, assim como no Google, no Nubank, no iFood, que vocês vão ver agora. No Nubank também tem gente do mundo inteiro. Então, ele é muito multicultural, multidisciplinar, nesse aspecto de você vê americano, você vê alemão, você vê pessoas da Índia, pessoas de turbante, pessoas de chinelo e bermuda, totalmente diferente de contextos organizacionais que a gente tem normalmente. Então, foi muito bacana conhecer, e algo muito forte neles é essa questão de você se relacionar com pessoas do mundo inteiro. Assim como o Google faz, de você conhecer pessoas que estão ali dentro da empresa, lá você tem esse contato com pessoas de outras culturas para você trocar conhecimento. E isso, para mim, foi muito bacana ter aprendido com eles, porque às vezes a gente fica somente nessa visão mais fechada, de uma única forma, e quando você se permite a conhecer outros universos, outras pessoas que tiveram outras educações, outra cultura, faz com que você acabe aprendendo. Isaac, mas eu não quero ter contato, eu não quero aprender sobre, ou comer esse tipo de comida, mas pelo menos você se permitiu a conhecer universos novos, universos diferentes que existam além do seu, por mais que você não queira aquilo para si, né? Mas o básico das relações, da boa convivência com outras pessoas, é você, por mais que não concorde, respeite, né? Aqui foi no iFood, eu também conheci, eu fui nessas empresas, né? Google, Nubank, iFood, eu fui ano passado, 2019, no iFood eu já tinha ido em 2018, voltei em 2019, e esse grupo aqui que vocês estão vendo são de profissionais de RH aqui do Ceará, que eu os levei para conhecerem a cultura do iFood, né, que é hoje a maior empresa de entrega delivery, aí na Serra Fome, né, que é um empreendimento que surgiu da ideia do iFood e que funciona super bem, super comum. Eu super peço comida pelo iFome, salva a minha vida, né? Eu não sei cozinhar, eu moro só, não tenho fogão, então o iFome salva a minha vida todos os dias aí na Serra. Então o iFood, ele criou, né, a plataforma de entrega. Se vocês verem, eles têm vários espaços de relacionamento. Aqui nessa segunda foto é um museu da comida, de como ela começou, né, de como começou os pedidos por telefone, como era a questão das entregas. Nessa foto à direita é o início desse vão, né? Nele você tem espaços para conversar, tem sinuca, lá no fundo tem um telão que tem videogame, do lado de fora, do lado esquerdo, eu vou já mostrar, tem sinuca, a galera fica conversando. Então, assim como o Google, o iFood, eles também proporcionam ambientes para que as pessoas possam sentar e resolver problemas. Algo que quando a executiva, né, de comunicação Latinoamérica me recebeu em 2018, me falou, foi super isso. Isaac, aqui a gente tem uma atmosfera que o colaborador ele precisa perceber a importância do trabalho dele, do impacto dele para a empresa, e que a gente o deixa à vontade para ir. Então, lá tem salão para fazer cabelo, massoterapia, fazer unha, e pegar um suco, um café, uma comida, né? Aqui embaixo vocês estão vendo o vão, esse tapete vermelho é a área do telão, então percebam como é uma área bem densa e é logo a porta de entrada da empresa. Então, quando você entra lá no prédio do iFood, é essa visão que a gente tem. Essa foto do meio é no meio, ó, entre a área externa e esse salão bem grande, você consegue ver o salão aqui, bem no finalzinho da foto. Essa foto aqui, compartilhe sonhos, é no primeiro andar, né, os escritórios ficam primeiro, segundo, terceiro e quarto andar, então ocupa todo esse espaço desse vão, como se fosse um I bem grande, né, um retângulo bem grande, mas lembra um I, foi construído, né, de acordo com o I do iFood. Então, assim que você entra lá, você escreve num papelzinho o seu sonho, porque é que você está lá, e eles vão se comunicar com você de acordo com isso. Então, aí eles colocam em vários lugares da empresa espaços onde se comunica com o colaborador sobre quem eles são,
o que eles fazem. Então, hoje existe entrega de bicicleta, de patinete, de moto elétrica, de moto, de drone, né? Quando a gente chegou lá, eles tinham acabado de inventar um robô, eu não sei se eu tirei uma foto, ele lembra a mochila que um entregador do iFome, o iFood entrega, usa, e aí ele anda sozinho até a residência da pessoa, abre a tampa e levanta a comida da pessoa. E também criaram um drone, que vai deixar no teu apartamento. O drone pega a comida, voa até a tua sala, se você já tiver pago, ok, se não, ele tira a maquininha de cartão de dentro dele, você passa o cartão e ele te entrega a tua comida. E aqui à direita foi quando eles fizeram uma ação daquela novela, né, de bolo, que eles faziam com que o empregado entrasse no ambiente da novela para se comunicar com eles sobre o que eles estavam fazendo. Então, perceba que a maioria dessas marcas, dessas grandes empresas, fazem um processo para se relacionar sobre o produto, sobre o serviço, sobre a marca que eles possuem com seus empregados. Então, aqui, essa foto do meio é aquele grande salão, e lá do lado de fora, que vocês podem ver das portas de vidro, é o pessoal sentado, conversando, em puff, jogando sinuca e trabalhando. Aí é no horário de trabalho, diferente do modelo tradicional, que a gente tem sala, todo mundo sentado lá. Tem, porque você precisa equilibrar, né? Uma das soft skills, um dos comportamentos que eles percebem no colaborador é a sua gestão do tempo, que inclusive é uma das skills mais buscadas pelos grandes executivos e profissionais nesse século, né? E mais do que nunca, nesse período de home office, que você, no meu caso, né, eu estou em Fortaleza, na casa dos meus pais, então eu acordo a minha tapioca com queijo, ovo e presunto já está pronta, minha mãe está fazendo o meu almoço, ainda não comi ainda, assim que terminar eu vou lá comer. Então eu tenho minha mãe para cuidar de mim, mas a grande maioria da população brasileira tem alguém que lhe auxilia em casa, então tem filhos, aí no interior tem tio, tem mãe, tem pai, tem avós, então não está sendo uma realidade que deveria ser normal de home office, de trabalho em casa, porque tem que fazer o café do menino, tem que ensinar a tarefa de casa, fazer o almoço. Então, a gestão do tempo entre dedicar-se às suas atividades de trabalho e dedicar-se à sua família, seu filho, seu esposo ou esposa, e atividades do lar, para quem, né, precisa da atividade, precisa aí dessa gestão do tempo, né? Então, percebam que as empresas, elas trazem o colaborador para um ambiente onde eles possam trocar informação, e isso gera engajamento, isso gera vontade de trabalhar nessa empresa, satisfação e orgulho do lugar que trabalha, da atividade que desempenha, porque ele percebe que ele é alguém que tem impacto na empresa e na vida de outras pessoas, justamente por ter esse ambiente que é propício para que as pessoas possam trocar informação. Então, a ideia, o pensamento, o conhecimento que ele tem foi utilizado no projeto de uma outra área, porque em um momento como esse, que foi, né, pensado pela empresa, gerou essa troca de informação. Então, o iFood, né, aqui é a entrada, a gente bota nossas coisas nesse armário, entra à direita, a gente tem essa visão do vão, e o iFood, além de ter esse prédio, né, que à esquerda é um estacionamento, e o CD, o centro de distribuição, ele também tem um escritório num prédio que é lindíssimo, que eu conheci, que é essas 4 últimas fotos. Então, vejam como as áreas de convivência que eles têm lá. Então, vocês podem ver essa mesa com galões, aqui uma mesinha com esses puffs e TVs, mas o escritório também, ele tem essa pegada descontraída, a cor da mesa, as cadeiras, né, o espaço em si. Lá eles dão um valor para o colaborador para montar o ambiente dele, então bota ursinho, bota decora, eles têm o dia do Pet Friendly, que é o espaço
amigo do animal, do pet, né? E você pode levar seu bichinho, e ele passa o dia lá com você. Então, a comunicação, vejam a parede, como é, os murais com foto da vida do empregado, né, do colaborador. Então, a forma como a empresa se comunica para proporcionar esse ambiente também é muito importante, né? Não é só a questão de eu falar, de eu mandar um e-mail, de eu mandar um áudio, de eu pregar um cartaz na parede, mas também um espaço, um ambiente que eu proporciono, que gera inovação, que gera criatividade, que gera troca de informação entre as pessoas. Como eu falei, o capital intelectual, a inteligência que eu tenho dentro de uma empresa é muito grande. Quando eu contrato um colaborador para trabalhar em uma empresa, eu tenho ali um universo, né? Valor, cultura, religião, esporte. Então, essa pessoa ela tem um capital intelectual muito forte, muito rico, e eles proporcionam ambientes para que a pessoa não esteja ali só fazendo relatório, só atendendo o cliente, mas faz, né, projetos. Então, eu lanço os squads, que são grupos multidisciplinares, eu vou lá, sou da área financeira, mas participo de um squad para resolver um problema de atendimento do cliente, com pessoas que eu não conheço, de um conteúdo que não é do que eu trabalho. Então, eu proporciono um ambiente que eu vou contribuir com outras áreas e, consequentemente, eu vou aprender bastante por fazer parte desse squad, né? Aqui é a University do Hambúrguer, que é a universidade corporativa do McDonald's, né? Eu tive lá também ano passado, fui aprender como eles fazem os treinamentos a nível Latinoamérica, Latam, como a gente chama. Então, eles são responsáveis por todos os treinamentos de todos os colaboradores que são da franquia McDonald's. O Grupo Arco é o responsável por manter a marca aqui no Brasil, Latinoamérica, né? Então, a Hambúrguer University é da Arco, mas atende todos os franqueados, todas as franquias, porque é a metodologia, né, hoje do McDonald's. Para quê? Para eu ter padrão de qualidade de serviço e de atendimento. Se eu for numa hamburgueria em Sobral, em Fortaleza, e uma lá na China, eu vou ser atendido da mesma forma, independentemente do lugar que eu esteja. Então, eles também, o processo de comunicação também tem correlação com o atendimento que eu atendo o meu cliente. Porque quando eu sou atendido em uma loja em Ubajara e eu sou mal atendido em uma loja de Tianguá, eu não vou falar mal do atendente de Tianguá, eu vou falar mal que fui atendido na marca especificamente. Então, a gente precisa ter esse olhar que a comunicação também ela impacta no meu processo, no meu serviço ou no meu produto enquanto empresa, tá? Professor Isaac, é tanto Oi? que essa questão, né, a gente pode relacionar muito com a subcultura, né, que a cultura existente na organização e a importância dela levar a sua forma de ser, né, para os determinados locais, né, como você falou. Com certeza. Independente, a gente sabe, a gente estuda isso, a gente sabe que existe a cultura de determinados locais, né, de determinadas organizações, é implementada a cultura, logicamente. A empresa faz todo um estudo da cultura dos locais que é falado, como o professor tem falado muito da realidade de uma cidade menos desenvolvida para uma cidade mais desenvolvida. Porém, ela também leva com ela a cultura daquela organização. Então, ela insere a cultura da organização, as normas, os procedimentos, né, os valores da organização para aquele determinado local. Então, lógico que ali ela vai sim ser implementada uma cultura da região, mas ela tem uma subcultura mais forte, né, levada da empresa oficial para aquela região. Então, isso é muito importante, né? Então, nós, quando vamos fazer parte de uma empresa, a gente precisa também interagir, e aí eu acredito que vocês vão ter também um potencial aí muito grande quando o professor psicólogo vier falar sobre essa questão de comportamento, que envolve a comunicação, que envolve a cultura, né, que envolve o clima organizacional. É muito importante que você também interaja dentro daquela cultura da organização, que de fato você
seja íntegro, né, naquela cultura. Então, isso também é muito importante. E aí, se o professor quiser agora ouvir alguma pergunta, né, dos alunos, acho que estão cheios de perguntas aí para fazer. Então, galera, podem ficar à vontade. Deixa eu ver aqui o chat. E aí, se os meninos quiserem, alguns alunos quiserem já iniciar suas perguntas, pode ligar o microfone e podem fazer a pergunta direcionada aí ao professor. Professor Isaac, tá ouvindo? Diga lá, meu querido. Tô sim. Professor Jordão aqui. Professor Isaac, eu fiquei muito, assim, até mesmo essa questão da comunicação, porque aqui em todos os processos que você falou, ela está diretamente ligada com isso, né? E é uma coisa que, às vezes, a gente tem visto em algumas empresas também, e até órgãos institucionais e tudo mais, é a omissão da comunicação, né? Porque muitas vezes, até no fato de você não repassar uma certa informação, né, um tipo de informação dentro da empresa, isso já causa na cabeça das pessoas pensamentos diferentes, né? Pensamentos aleatórios e diferentes. Cada um vai pensar que vai fazer de um jeito aquela atividade, o outro vai pensar que é de outro jeito, e não tem clareza, né? Então, assim, é preocupante também essa questão de omitir a comunicação em si, né? Não chegar só a questão da comunicação que você fala e você passar o feedback para a pessoa saber, entender, compreender e executar aquela ação. Mas também, quando não se passa isso, também a empresa corre risco muito grande, né? Quando a gente compreende que existe aí esses ruídos na comunicação entre a empresa e o colaborador, que às vezes, infelizmente, muitas empresas, muitos empresários ainda têm aquela visão de que eu mando e você obedece, né? E não tem essa sensibilidade de observar que o indivíduo ele é muito mais além disso. A gente não consegue desligar um botão aqui na cabeça e entrar na empresa sem ser eu mesmo. Então, eu levo comigo todos esses elementos, né? Então, quando eu vou para uma organização, né, para uma empresa, eu não deixo de ser eu mesmo. Então, todos esses fatores, eles impactam. Então, por exemplo, quem tem filho, quem tem alguém da família, um avô, um pai doente, eu não tenho como não ir preocupado com quem eu deixo na minha residência. Então, a comunicação, ela perpassa todos esses elementos dentro de uma organização, né? Não só o processo em si, o resultado em si, mas o indivíduo que vai receber aquela informação, vai dar um significado para ela e vai trabalhar para o resultado alcançar, né? E vai aí desempenhar a sua função. Temos uma pergunta do... E o Sávio do segundo administração, quer lhe fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Primeiramente, boa tarde. Eu queria fazer a pergunta relacionada a esse tema, né, comunicação, que é fundamental em todos os outros processos de uma organização. A gente sabe que em toda comunicação existem ruídos ou falhas na comunicação que atrapalham a mesma. Então, minha pergunta seria: qual a melhor maneira de evitar falhas ou atritos na comunicação e como reverter um quadro negativo em relação a esse aspecto, dentro de uma organização com variedade nos quesitos avaliativos dos componentes da mesma, sendo esses quesitos linguagem, cultura, educação, socialização? Tá. Eu vou dar um exemplo prático do que a gente faz. Primeiro, assim como em casa, a gente tem as pessoas que são superiores a gente como um exemplo de vida, né? Então, o que a minha mãe fala, o que o meu pai fala, o que o meu avô fala, às vezes é mais verdadeiro ou importante do que um médico falando, porque é ele que está falando, meu pai, minha avó e tal. E dentro do ambiente de trabalho acontece essa mesma correlação. A gente tem os nossos chefes, os nossos líderes, como alguém que a gente tem esse respeito, né, essa mesma consideração de importância. Então, algo que a gente faz muito forte lá na Nutrilite é trabalhar que a nossa liderança assuma esse papel de comunicador. O ruído, a rádio peão, como, né, chamamos, ela acontece quando há uma fragilidade na comunicação entre líder e liderado.
porque o meu líder passou uma mensagem, o meu liderado pergunta, o meu líder, eu não sei, e aí eu tenho a ruptura. Então, esse colaborador vai perguntar para alguém aquela informação que ele não teve resposta do líder, e aí você gera um ruído maior, e por isso acaba se fortalecendo a rádio peão. Quando eu tenho um setor, uma área, ou alguém que trabalha esse processo, por exemplo, né, a gente vai comunicar sobre sobre o teletrabalho, né, sobre o home office. Então, o que é que a gente faz? A gente cria um script de comunicação, igual um FAQ, perguntas frequentes, o que é, para que é, como serve, e manda essa comunicação para todos os líderes, e determina que eles precisam conversar com seus times tal dia. Então, naquela data, todos os colaboradores estão tendo uma reunião com seus líderes sobre aquele assunto, e todos os líderes estão passando a mesma mensagem. Pode ser que de um canal diferente, pode ser presencial, ligando, uma reunião como a gente está fazendo, e o que vai ser diferente é só a forma como ele vai transmitir para cada um, porque cada indivíduo tem uma forma de se comunicar. Então, percebam, né, respondendo a pergunta do Sávio, quando a gente estrutura um processo de como fazer a comunicação, no nosso caso, a gente cria um script, unifica a mesma mensagem, até, às vezes, o mesmo canal, que todos eles precisam usar, e aí, se eu não entendo aquela comunicação, o meu líder já é desenvolvido para dar uma resposta de eu vou perguntar ao time de comunicação e eu lhe dou um feedback sobre essa sua pergunta. Então, não é a questão de não responder a pergunta, mas é o fato de não deixar o meu colaborador sem suporte. Porque só o fato de eu dizer que eu não sei, mas eu vou pesquisar para lhe dar uma resposta, já traz aí um elo de confiança, né, entre o empregado e o colaborador. Respondi sua pergunta, Sávio? Sim, respondeu. Muito obrigado. O Sávio que é o Lombardi, né? A gente não vê ele, só escuta a voz. Obrigada, Sávio. Obrigado, professor, pela resposta. Professor, tem outra perguntinha, que é o aluno Mário Sérgio, do 3º ano. Ele vai fazer a pergunta para você. Tá bom. Liga o microfone, Mário Sérgio. Não estamos lhe ouvindo, Mário. Eu não sei ler lábios, desculpa. Quais as melhores estratégias para diminuir os ruídos na comunicação? Bom, cara, eu sempre uso a rádio peão, tá? Por incrível que pareça. Porque são pessoas que, naturalmente, elas são vistas como fontes de informação. Então, uma das coisas que, né, nas outras empresas que eu trabalhei, na Nutrilite, quando a gente identifica que colaborador XYZ, ele sempre é procurado para dar uma resposta, para tirar uma dúvida, o que é que a gente faz? A gente chama essas pessoas para perto. A gente cria um grupo de comunicadores e insere ela, porque eu sei que ela vai ser a primeira pessoa a pegar aquela informação que a gente quer que solte e ela vai soltar para todo mundo. Ela vai dar um jeito para todo mundo saber. Porque é uma soft skill dela, é um comportamento que ela tem. Geralmente, o que as empresas fazem? Caçam essas pessoas, tentam ao máximo eliminá-las, fazer com que elas percam suas influências, quanto, na verdade, canalizar a energia que essa pessoa tem de fazer essa função vai ser muito melhor e de máxima ajuda para a empresa. E como eu falei, tem um processo simples, claro, ter vários canais. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma comunicação mais detalhada, que tem mais informação, que a gente sabe que as pessoas não vão ler, que a gente não lê, né? A gente não gosta de ler, isso é fato. Vocês que são mais jovens do que eu, mais ainda. Se a gente puder pegar um texto de 10 páginas e resumir em uma frase, vai ser o melhor para vocês possíveis. Então, o que é que a gente faz? Se a gente sabe que isso é um desafio, em vez de ficar brigando com o povo que tem que ler, a gente vai lá, a gente faz um vídeo, a pessoa, se não puder ver o vídeo, escuta
o áudio, fazendo uma caminhada, uma academia. Então, a gente precisa buscar elementos, canais que possam suprir essa deficiência. Como eu falei, né, eu tenho níveis lá na empresa, né? Então, por exemplo, para o público que trabalha na fazenda, o que é que a gente faz? A gente tem uma área de lazer, então a gente tem sinuca, totó, dominó, tem videogame, eles jogam futebol com capacete de realidade e tal, bem legal. O que é que a gente faz? A gente vai no horário de lazer. Pessoal, a gente tem uma bata em que possa ajudar e tal, então quando eles sabem, quando a gente chega lá com essa bata, é porque tem recado, eles param, a gente sobe num banquinho que a gente tem lá, e aí vai falar com eles, bota a caixa de som, bota o microfone, Isaac, mas isso é arcaico, isso é antigo, mas é o melhor canal que a gente tem para esse público, porque a gente sabe que se mandar arte com texto, mandar vídeo, nem todo mundo acessa, tem internet, então a gente precisa ter elementos que vão facilitar esse processo de comunicação, e como eu falei, usar essas pessoas que são reconhecidas como a fonte, CSI, né, que descobre primeiro do que todo mundo, porque a gente está assim na escola de vocês, a gente sabe que, tipo assim, aconteceu tal coisa, procura o fulano que ele sabe o que foi que aconteceu, não tem? O mesmo comportamento a gente vai ter dentro das organizações. Professor Isaac, obrigado pela resposta. Mário Sérgio, respondido? Sim, ok. Professor, eu queria, para a gente fechar, eu queria, não é bem uma pergunta, mas eu queria que você desse um questionamento para os meninos. Aqui a gente tem uma turma do terceiro ano, professor, que eles vão entrar, né, vão ter o estágio, né, como a gente sabe que o curso técnico profissional tem, ao final, né, uma carga horária de estágio, e o terceiro ano, eles vão ter, né, essa carga horária de estágio esse ano, a gente ainda não tem nenhuma previsão, mas é para acontecer. E o segundo ano, né, que está aí, próximo ano também vai ter essa experiência, e eu queria que você fizesse, assim, vamos dizer, uma forma de um conselho para eles, em relação a, você falou, né, ótimo, comunicação, cultura, clima, uma forma de conselho para eles em relação à cultura da organização, desde que sabemos que quando vamos, né, se inserir em uma organização, a gente precisa se adequar, a gente sabe que cultura são os valores, são as normas, né, as pequenas leis que são detalhadas dentro da organização, e a gente precisa estar aberto para essa vida, né, lá dentro da organização. Então, eu queria que você desse um conselho, ou de repente falasse alguma experiência sua em relação a algumas situações onde o colaborador, onde eles, né, podem não aceitar a forma da organização, mas que é importantíssimo que eles acolham as normas da organização, sabe? Que eles de fato, aceitem as regras, né? Então, porque isso é muito difícil. Realmente, você se envolve em uma cultura, né? Então, muitas vezes é difícil a gente aceitar a forma de ser de um determinado local ou de uma equipe de trabalho, né? Então, eu queria que você desse dentro da sua experiência, né, você passasse um pouco para eles aí essa fortificação da importância que a gente tem em entender a cultura da organização. Assim como vocês, eu venho de escola pública, tá? Ai, menino, não consigo nem mexer, eu tô com cãibra aqui. Eu venho de escola pública, né? Eu estudei em escola pública a minha infância, adolescência. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade. E eu tenho a grato presente de ter uma mãe que sempre foi muito sábia, de nos orientar, a estudar e a buscar algo, né? Tem uma frase que eu gosto muito: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E aí, quando a gente tem um porquê, a gente acorda cedo, a gente mora 5 horas de viagem de casa, mora só, porque a gente enfrenta esses comos de um porquê, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, né, então não foi uma vida tão fácil, mas eu tenho muito orgulho de tudo que eu
do que eu já fui atendente de lan house, de salão de beleza, já fui entregador, comprador de uma facção, então eu já fiz muita coisa, assim, na minha vida, e eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, porque hoje eu colho os bons frutos, né? E sempre de todas as experiências que eu passei, sejam elas em pequenas empresas, em grandes empresas, né, como a Apvida, Ateneu, Forte Brasil e agora na Nutrilite, uma das coisas que eu sempre observei era se a cultura e os valores daquela empresa e das pessoas na qual trabalhavam tinha correlação com o que eu acredito que é certo. Eu já pedi para sair de 2 empresas por não haver congruência nisso, porque o que é dito, pregado na parede, missão, visão, valores, não eram como as pessoas que deveriam se comportavam. Isso é não ter congruência, quando o que eu falo para vocês é diferente do que eu prego. E aí eu tomei, né, eu tive a decisão de pedir para sair dessas empresas, porque é o que eu acredito enquanto indivíduo, enquanto profissional, né, enquanto pessoa, até por alguns fatores, né, de eu me dedicar muito a estudar, de eu buscar muito conhecimento, né, graduado, especialização, congresso, etc. Então, eu acredito que é uma troca que você faz para uma empresa, né, você tem um vínculo de empregatício, uma CLT, uma legislação trabalhista que te vincula àquela empresa, mas você tem a escolha de estar lá. Eu já fui para processos seletivos que eu escolhi não continuar, porque se eu não sou bem cuidado no processo seletivo, consequentemente, eu acredito que quando eu entrar nessa empresa, não vai ser diferente. E óbvio, né, eu não vou ser hipócrita para vocês, porque os boletos chegam e as contas chegam, vai haver momentos, sim, na nossa vida que a gente vai escolher estar em empresas que a gente não queria estar. Por vários motivos, né? Eu sou solteiro, não sou casado, não tenho filhos, então é muito fácil para mim falar para vocês, porque o meu universo me permite isso. Mas talvez se eu fosse casado, tivesse filhos, eu teria continuado em empresas que eu não gostaria, porque os boletos iriam chegar e eu teria que pagar as contas, né? Então, falando sobre isso, eu vou contar um exemplo simples, né? Lá na Forte Brasil, quando teve um operador que recebeu um feedback de manutenção alta, né? Ele não teve um comportamento adequado, o gestor dele chamou ele para uma reunião, aplicou a ele uma advertência pelo comportamento. Na época, a gente usava o Spark, não é do tempo de vocês, mas é igual ao MSN, né? Eu acho que é do tempo da professora Fran, porque a gente tem um pouco mais de idade que vocês, mas o nosso tempo tinha um tal de MSN, que é parecido com o Facebook, só que não tinha imagens nem nada, era só uma telinha que a gente falava com as pessoas. E essa ferramenta, o Spark, é igual ao Facebook, igual ao MSN. Eu sentava numa PA, numa posição de atendimento com 30 outras pessoas, e aí eu mandava mensagem para não precisar se levantar e tal. E aí esse operador bloqueou o supervisor. Não quero mais falar com você. Igual que a gente faz no Facebook, quando alguém posta uma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá e bloqueia a pessoa. Esse comportamento que vocês têm e estão acostumados a ter, vocês vão levar para a vida de vocês. Diferente de mim, que cresci numa rua com 15 meninos e a gente tinha que negociar o que brincar, a ordem de brincar, hoje em dia não. Vocês, não generalizando, porque vocês são tidos como a geração milênio, essa geração conectada, que sabe de tudo, escuta tudo, mas ao mesmo tempo querem tudo, na hora que querem, do jeito que querem, vão levar isso para as empresas de vocês. E aí lá, vocês não vão, assim como em casa, ter a comida na mão, a roupa lavada dos pais, a mãe que arruma a cama. Então, vai haver esse choque de realidade, que é o que acontece muito hoje nas empresas, das pessoas terem terem comportamentos que aí quando chega no contexto de empresa, vai ter muito conflito, vocês vão ser cobrados por entrega, vai ter prazo, vocês vão ter horário para entrar e para sair, e vai ser muito chato, porque você não tem isso em casa, você há 20 anos da sua vida, você acorda a hora que quer, vai comer na hora que quer, e dentro da empresa você vai ter regra. Então essa geração, ela não está sendo trabalhada, desenvolvida para
entre aspas, o mundo real lá fora, porque às vezes vocês escutam muito da mãe de vocês, eu escutei muito, o mundo real lá fora é muito diferente, você só vai sentir falta quando eu morrer, você só vai me dar valor quando você não me tiver mais. Gente, o quanto que isso hoje faz sentido para mim, morando só, tendo que varrer casa, ainda bem que eu tenho uma máquina, mas lavar louça, mas lavar roupa, e a gente sente muita falta. E dentro das empresas, se você não fizer, tem milhões de pessoas lá fora que faz e que topa por um preço muito mais barato do que o seu. Então, você vai, sim, fazer muitas coisas que você não gosta e vai sentir muita falta desse ambiente que você tem hoje. E é essa a reflexão que eu trago para vocês. Como eu estou passando 5 minutinhos, eu queria saber se eu posso passar um vídeo de 2 minutos, professora. Posso? Pode sim, professor, fica à vontade. Desde já agradeço pela sua experiência. Acredito que os meninos tenham lembrado aí de tiveram várias lembranças, né, do que eu sempre falo para vocês. Está aí a prova viva do que eu falo, né, do que a gente tenta passar para vocês, porque realmente é um mundo totalmente diferente que a gente entra, e como eu tenho falado, quanto mais vocês conseguirem ter conhecimento, mais a prática de vocês vai ser, vamos dizer, vocês vão ter um nível melhor, né, de escolha, de vida, né? Agora é o tempo de vocês estudarem, agora é o tempo de vocês decidirem, agora é o tempo de vocês desistirem e insistirem novamente. Então, agora é o tempo de vocês mudarem, né, de vocês entrarem nessa mudança, buscando aí o conhecimento e as experiências. Pode ficar à vontade, professor. Eu vou aqui apresentar a tela para vocês. O vídeo, ele é uma propaganda, Peraí. Vocês conseguem ver uma tela preta? Estão vendo, né? Sim, professor, está apresentando já. Pronto. Então deixa eu aumentar o volume. Esse aqui é um vídeo que ele é em inglês. Ele é um vídeo árabe, mas ele é em inglês, mas ele tem a legenda em português, tá? E aí, no final, eu vou fazer um fechamento sobre um pouco do que a gente conversou, tá bom? Deixa eu tirar aqui para o áudio sair. The band I started with France. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليه التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's going to come to work. Yeah, even I feel that. Yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ طبعا يعني أطبخ. He's mature, like he said, like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Your actions speak louder than words, right? God, dude, that's awesome. I'm only surprised. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. استغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء ما راح بس أشوف واحد جالس قدامي كلها تاتوز عوينه. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت مثل You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I would expect to be, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. الشاب اللي في بالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كثير شاب. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. أنا جت العلبة فتحتها ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that labels أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة.
هي المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن اول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. It changes your mind, your perspective, your heart. Entenderam a mensagem? Era isso, professora, né? Para finalizar, a fase que vocês estão vivendo, eu já vivi, a Fran viveu, o professor Marcos viveu. Eu sofri bullying na minha infância, né? Eu sou gay e era nerd, então não foi uma vida fácil, né? Eu venho de escola pública municipal, que na escola que eu estudava tinham vários marginais. Então não era fácil, eu era ameaçado, coagido, fazia a prova dos outros, colocava o nome dos outros em trabalho. Então não foi uma infância fácil. Mas cada indivíduo tem o seu universo. Hoje eu entendo melhor por que aquelas crianças, aqueles adolescentes se comportavam daquela forma. Hoje talvez eles não estejam mais vivos. Eu lembro que uns anos atrás eu vi alguns no sinal, drogados, pedindo dinheiro, e eu lembro que eu fiquei muito emocionado, porque eu lembro que eu convivi muitos anos com eles, mas cada indivíduo, independentemente do universo que esteja inserido, tem a escolha do comportamento que vai ter. Algo que eu aprendi nesses anos a gente não escolhe sentir, a gente não escolhe ter raiva, ter amor, ter paixão, a gente não escolhe, por algum motivo a gente sente medo, mas a gente escolhe agir diante do que a gente está sentindo. Então, talvez, né, dentro dessa turma de 50 alunos, tenham amigos de vocês que passem necessidade, vá para a escola sem comer, como eu passei por isso, né, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, foi durante um ano, a gente, devido às situações da vida, né, a gente ficou sem energia na minha casa, e a gente não tinha o que comer, muitas vezes era o ovo servido na merenda, que era a minha comida do dia. E não foi fácil, uma criança de 12, 14 anos, morar numa rua de classe média e passar por dificuldade. Então, quando eu vou às escolas e às vezes eu vejo alunos com comportamentos, eu vou conversar, e aí, não, professor, ele é assim porque a família tem dificuldade, ele é revoltado e tal, e aí, às vezes, a gente, em vez de acolher essas pessoas, a gente faz segregar essas pessoas. E eu gosto sempre de passar esse vídeo, porque a gente não sabe quem são vocês. Quem é o Mário, quem é o Sávio, quem é o Adriel, quem é a Stefane, a Tayana. A gente não sabe quem são vocês. Só vocês sabem o que vocês passam e vivem todos os dias, né? Então, para finalizar, né, a mensagem que eu deixo para vocês é: observem o universo do outro, por mais que você não queira ter aquilo para si, mas respeite, tente entender e tente de alguma forma ajudar aquela pessoa. O mundo, ele dá muitas voltas. Eu lembro que a gente deixou de ir para os aniversários dos nossos amigos. A minha rua, como eu falei, tinham 15 meninos, e aí quando a gente passou por essa situação, a gente meio que foi excluído da sociedade aqui, que acontece, né, infelizmente. E aí hoje, graças a Deus, eu trabalho em uma multinacional, ganho muito bem, meu irmão é engenheiro da Petrobras, ganha 5 vezes mais do que eu, e aí os meus amigos que tiveram condições muito boas de estudar nas melhores escolas, hoje, infelizmente, não tem nada na vida, dependem dos pais, usam drogas, fazem coisas ilícitas para conseguir dinheiro e vivem de festa, farra e curtição. Não julgando as escolhas que eles fizeram, porque cada um sabe se aquilo é bom ou não para si, mas pela análise que eu faço, eles não vivem em uma vida que eu acredito que deveria ser boa, e aí é uma análise minha, né, que vai de encontro ao que eles acreditam que é bom para si, porque existe essa divergência, essa diferença, né, e é aí onde está o respeito. Então, assim, para finalizar, o conselho que eu dou a vocês é: para vocês saberem quem são as pessoas, basta apenas vocês dedicar tempo a elas. Então, dediquem um tempo de vocês aos colegas de vocês. Talvez vocês tenham amigos que sofram dores profundas e que vocês nem imaginem.
e em vez de você usar como motivo de chacota, ou de fazer gif e emotion no WhatsApp daquela pessoa, seja amigo, ajude, escute. As nossas fortalezas, o que a gente tem de melhor, fortalecem a fraqueza do outro. E assim como as fortalezas dos outros fortalecem as nossas fraquezas. É por isso que a gente é diferente do outro. Deus não teria nos feitos iguais se eles não quisessem ensinar para a gente essa lição, de que a gente precisa de pessoas diferentes da gente. Seja ela, se o cabelo é liso, é enrolado, se é preto, se é branco, se é hétero, se é gay, se é evangélico ou bandista. Cada indivíduo vive no seu universo e cada universo, fortalece ao outro. Professora Fran, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente honrado de estar aqui por vários aspectos. Assim, se eu pudesse escrever ali qual é o que é para mim sucesso, é de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu vivi, para que outras pessoas possam, de alguma forma, aprender com isso e serem pessoas melhores, profissionais melhores. Então, isso para mim é que é ter sucesso. Então, muito obrigado. Sempre que você precisar, o professor Marques, qualquer outro professor, contem comigo. Eu costumo brincar que o meu cachê é muito caro. Uma Coca-Cola e uma coxinha paga o meu cachê. Então, tá pago. Vou mandar aí vou mandar o motoboy deixar para você. Vou ficar muito feliz se chegar uma coxinha e uma coca aqui para mim. Eu estou varado de fome. E aí me deixa à disposição para fazer, enquanto supervisor de carreira na Ateneu, eu fazia um trabalho com os acadêmicos universitários, que era preparar eles para o mercado de trabalho. Eu levava dinâmica, prática, para preparar eles para entrevistas de emprego. Então, já me deixo disponível para fazer isso com os meninos do terceiro ano, que vão fazer estágio agora, e para os meninos do segundo ano, quando isso tudo passar, ou virtualmente, a gente pode ver, eu tenho metodologia... Eu já deixo aqui em aberto, eu já faço convite a você aqui, em rede pública, para todos. O que você tem falado, né, você passou, sim, o aprendizado que eu queria que você passasse para os meninos em relação à comunicação, à cultura. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente envolve, de fato, o indivíduo, né? A gente envolve, de fato, a cultura que está presente nos indivíduos da organização, mas, como eu falei no final, a nossa também, né? Então, assim, a sua experiência de vida, o seu exemplo que você deu aqui para a gente, eu acredito, não, eu tenho certeza que foi de tamanha importância para os meninos, e se a gente fosse falar, a gente falaria a tarde toda, né, de recursos humanos. Muito prazer. Teria muita coisa para falar. Então, eu deixo já aqui estendido, porque eu quero fazer uma outra tarde dessa, com outras curiosidades, né, com outras matérias, e eu já deixo desde já aqui o pedido aí a você aberto para um outro momento, se você puder participar com a gente. Eu ficaria muitíssimo agradecida. E, assim, tem só para a gente fechar aqui, tem... Eu quero fazer uma perguntinha. Ela quer falar ou vai ser por áudio? Vai ser o Lombardi? Quer que eu pergunte, Joseli? Eu li aqui, professora. Pronto. Ela quer falar, não? Não? Então tá bom. Bom, professora, como funciona para eu ir visitar grandes empresas? Seguinte, uma coisa da vida que eu aprendi é que o não a gente já tem, certo? Em 2017, a minha primeira grande visita foi na Chili Beans. Eu sou cliente apaixonado, eu amo a marca, né? Eu uso relógio de óculos da Chili Beans e tal, há 10 anos. E aí eu mandei um WhatsApp pro Caíto, que é o dono da Chili Beans, falando meu nome, que na época eu comprava as peças deles para fazer os eventos da empresa e tal, e que eu queria ir conhecer o prédio da Chili Beans. Ele me respondeu, me deu o contato dele, e disse que eu podia ir lá. E aí eu fui recebido pela a Bárbara Mahara, que é executiva do RH da Chili Beans, e aí conheci o prédio, ela me falou sobre como é trabalhar na Chili Beans, a cultura e tal, e aí eu disse assim, cara, se foi fácil eu vir para a Chili Beans, eu vou para qualquer empresa, o que é que eu faço? Eu vou no Fale Aqui, no Facebook, mando mensagem, oi, sou Isaac, sou do Ceará, vou estar em São Paulo do dia tal, gostaria de ser recebido por qualquer pessoa do RH para aprender sobre comunicação e cultura. E desde então, eu já visitei Facebook, Google, Nubank, iFood, Chili Beans,
a Universidade do Hambúrguer, McDonald's, a Fiat Chrysler, que é a marca detentora da Jeep, da Fiat e de outras marcas de automóvel. Acho que só. Aí eu recebo muitos nãos, né? Geralmente é um bot que te fala contigo, geralmente é um call center, e as outras todas, pode vir tal dia e tal, e alguns, como eu participo de alguns congressos nacionais e tal, por exemplo, a Unibrad, né, que é a Universidade Bradesco, eu conheci a vice-presidente do Bradesco em um evento, nem sabia quem era ela, sentei do lado dela e eu uso muito dessa minha soft skill de falar e de me comunicar. Eu sempre onde eu chego, eu disse assim, eu vou sair daqui conhecendo 10 pessoas. Isso é algo que eu tenho para mim. Então eu chego, eu sou Isaac, sou do Ceará, e começo a conversar com a pessoa. Aí ela me deu o cartão dela, quando eu olhei, vice-presidente do Banco do Bradesco. Eu fiquei todo me tremendo, né? Mandei e-mail para a mulher, achando que ela nunca ia me responder. Na mesma hora ela me respondeu, já mandou um executivo do banco me atender, aí eu fui e levei 15 pessoas comigo. E aí a gente conheceu a Universidade Bradesco, como eles fazem e tal, lá em São Paulo, nessa mesma visita que eu mostrei para vocês do iFood do Google. Eu marquei 4 visitas seguidas. Eu tinha 2 dias em São Paulo, e assim, não, eu vou aproveitar. Eu marquei uma segunda de manhã, uma segunda à tarde, uma terça de manhã e uma terça à tarde. Porque eu estava num congresso, né, que era quarta, quinta e sexta, e voltava sábado para Fortaleza. Então, eu aproveito o tempo que eu tenho, tipo, para ir para esses eventos, eu uso minhas férias. Então, eu tiro férias para ir para São Paulo, para Recife, para o Espírito Santo, que são congressos que acontecem ao longo do ano. Então, eu tenho um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que tem nas empresas, mas esse é meu, que eu invisto em mim, e aí eu já boto no ano, o que é que eu vou fazer ao longo do ano? Curso tal, formação tal, reservo todo mês uma parte do meu salário só para isso, passagem, hospedagem, alimentação, inscrição, porque quando eu era liso, eu ia para todos os gratuitos. E aí, como é que eu fazia? Google, evento gratuito no mês tal. Eu olhava, me programava e ia participar. Eu passei uns 3, 4 anos da minha vida indo para todos os eventos gratuitos que tinham no Ceará e no Brasil, quando eu tinha dinheiro para passagem, porque eu era liso mesmo, pagava as contas de casa, não sobrava R$1, só da passagem contada. E aí, hoje, graças a Deus, eu posso viajar, eu posso ir esse ano para na Disney, uma formação na Disney, sobre a cultura e o jeito Disney de ser, mas aí foi prorrogado para o ano que vem devido à atual situação, mas se Deus quiser, estarei lá para aprender como a Disney faz para os seus colaboradores e clientes o jeito mágico de encantar as pessoas e de se relacionar com as pessoas. Essa vai ser minha próxima formação. E é isso, professora. Então, acho que é mais uma vez aquela frase, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, acho que a gente, por ter dificuldade, por ser do interior, de uma escola técnica, meu irmão se formou em uma escola técnica, como vocês, e atuou muitos anos na área de engenharia, como técnico de edificação. Eu lembro, na época, eu era formado, especialista, ele técnico, ganhava 3 vezes mais do que eu ficava indignado. Como é que pode? Eu estudei tanto, ele fez um curso técnico na escola técnica e ganha mais do que eu, porque foi a área que ele foi, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade, aproveitem ao máximo o tempo, porque quando vocês tiverem filho, com um crush ou uma crush, morando, tendo conta para pagar, você não vai ter tempo e nem recurso para poder investir. E esse é o melhor momento que vocês têm para preparar o futuro de vocês. Então, o primeiro passo aí, né, professor, é uma técnica, o segredo da administração, que é um segredo que todo mundo sabe, que é planejamento, né? Planejamento. Se planejar, né, fazer, por isso que a gente fala aí demais para vocês, os planos de estudo, se planejem na semana, se planejem mensalmente, quinzenalmente, né, durante um ano, então, planejar e não ter medo, né, não ter medo do novo, né, não ter medo... A gente já tem, a gente vai atrás, né? Sim. Isso mesmo. Então, professor, muitíssimo obrigada, agradeço demais a sua participação e tenho certeza que a gente vai ter outros momentos virtual ou presencial. Eu acredito que aqui foi criado um laço, né? E essa cumplicidade e que nós também da escola, governador Valdemar Alcântara, também estamos muito agradecidos pela sua participação e também estamos à sua disposição, se vier precisar, né, da gente. Eu acredito que tem muitos profissionais excelentes na escola e
estamos à sua disposição também. Muitíssimo obrigada, tá? Nada, professora. Estou aguardando o convite do próximo encontro e a coxinha com a coca-lata chegar aqui na minha casa. Pode deixar que a gente vai conversar no WhatsApp, tá? Obrigada, professor. Um beijo, até mais. Gente, obrigado. Agora eu vou comer, que eu estou varado de fome, estou quase desmaiando aqui na cadeira. Eu não me café. Por nada. Até mais, sucesso para vocês. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp, minhas redes sociais. Se vocês quiserem conversar, mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu sou super fácil. Obrigada, professor.